Agora tá. Agora vai. Tá. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu já fiz a introdução, então vou passar direto a palavra para o ator. Obrigado, Ruth. Bom, hoje chegamos finalmente na nossa terceira aula, que ao mesmo tempo é a primeira aula do tema diretamente que a gente se propôs trabalhar, né? Que é o teatro do Peter Handke e da Elfriede Jelinek. Depois de uma longa introdução, que foi praticamente metade do curso, hoje eu vou, então, falar dos dois, tentar apresentar a obra desses dois autores, a obra teatral. Já adianto, né, que, obviamente, vai ser uma apresentação um pouco superficial, porque hoje a gente tem pouco tempo, e são dois autores enormes, realmente imensos, com muita coisa para a gente falar. E a ideia, então, é que hoje a gente passe uma primeira ideia do que são esses autores, e nas próximas duas aulas, que vão ser esquema oficina, a gente possa ir aprofundando, trazendo leituras de trechos, tal, e a gente vai falar um pouco, principalmente no que diz respeito à tradução e à encenação das peças desses dois autores, mas enquanto a gente fala sobre isso, obviamente, a gente vai também conhecendo mais os próprios textos, né? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Espera que eu preciso achar o que eu quero apresentar. Aqui. Me digam se vocês estão vendo aí minha apresentação, tá o título do curso, tal. Apareceu, né? Então, como vocês já sabem, a gente já falou sobre isso um pouco, né? São dois autores muito representativos de um certo modo austríaco de escrever para teatro, e ao mesmo tempo que criaram um novo modo próprio de escrever para teatro nesse contexto austríaco. Então, quando eu vou falar sobre eles, eu costumo começar com uma citação de um filósofo também austríaco, que é o Wittgenstein, que no seu Tratado Lógico-Filosófico diz, né, os limites de minha linguagem significam os limites de meu mundo. Né? E a literatura austríaca vai ter, principalmente ao longo do século XX, essa característica de explorar os limites da linguagem, né? E essa exploração, portanto, é também uma exploração dos limites daquilo que a gente entende por um mundo, daquilo que aparece para a gente como um mundo, por vezes, fechado, como um mundo já dado como o mundo, né? A realidade, como se isso fosse algo natural. E essa preocupação com a linguagem vai ser fundamental para expandir de algumas formas o que a gente considera que é possível dentro de uma realidade, né? Que é possível de existir, que é possível de ser visto, que é possível de ser tratado e falado. Então, eu queria, de alguma forma, hoje, relacionar essa questão dos limites da linguagem com os limites de uma linguagem específica, né? Que é a linguagem teatral, e como isso vai aparecer nos dois autores. Mas, bom, e para isso eu queria falar um pouco do que é esse Não Quero Teatro, né? Que é o título do curso. Pra, finalmente a gente entender qual é a desse título. De alguma forma, é algo que a gente poderia ver nos dois autores. Peter Handke, por exemplo, tem essa frase que eu coloquei aqui para abertura, né? Ele, numa entrevista, ele fala isso. Eu, por exemplo, jamais tinha pensado que jamais escreveria peças. O teatro, como ele era, para mim, era uma relíquia de um tempo passado. As histórias no palco não tinham nada a ver comigo. Elas eram, ao invés de simples, sempre apenas simplificações. As possibilidades da realidade eram limitadas pelas impossibilidades do palco. O espaço fatal de significado, o palco significa o mundo, permanecia irrefletido e levava para mim a simbolismos inequívocos ridículos. Simulava-se realidade onde havia ficção. Eu destaquei nessa frase, as possibilidades da realidade eram limitadas pelas impossibilidades do palco, porque ela, de alguma forma, parece justamente dizer a mesma coisa que o Wittgenstein disse, só que próprio, agora já por esse contexto e por uma, né, já com uma inversão, né, de possibilidade e impossibilidade que cria um programa, de certa forma, do que pode ser um teatro. E é muito curioso, porque esse programa surge negativamente. O Peter Handke, então, era um jovem escritor dos anos 60, estava começando a ter a escrever seus textos, e ele
Então, não, como ele vê aqui, não pensava que queria escrever peças. Ele não gostava de teatro, não queria fazer teatro. Ele tinha, de modo geral, uma crítica ao teatro da sua época, que era muito colocado em duas balizas, por um lado da baliza brechtiana e por outro lado da baliza beckettiana, né? E ele via que dos dois lados o que você tinha, então, eram simplificações e uma certa posição irrefletida sobre a própria linguagem e as possibilidades e impossibilidades do palco, né? Ele vai falar muito sobre esse fato de que a literatura, e no caso a literatura dramática também, é feita com a linguagem, e não com as coisas descritas com a linguagem, né? Ele vai ter uma polêmica aí com aquele livro famoso do Sartre, O que é a Literatura, em que o Sartre coloca que na prosa a linguagem tem que ser como um vidro transparente, né? Que, através do qual você vê a realidade e você não vê o vidro, né? Tem que ser o mais transparente possível. E isso, de alguma forma, parece impossível para o Peter Handke, né? A linguagem, ela tem sua opacidade, ela tem seu caráter de filtro, né? Que é impossível excluir. Então, se você não dá atenção à própria linguagem, você vai estar sempre vendo o mundo deformado, né? Por esse filtro, por esse vidro nada transparente, e isso vai limitar suas possibilidades de pensamento também. O que acontece? Ele começa, então, a escrever um manifesto sobre isso, sobre o ódio que ele tinha do teatro, a pouca vontade que ele tinha de continuar o teatro e o que ele achava que não deveria ser feito, que era continuar com o teatro, continuar fazendo teatro. E é muito curioso que esse manifesto se transforma em uma peça de teatro. E justamente na peça de teatro que vai, de alguma forma, ser o pontapé inicial da carreira e do sucesso do Handke. Uma peça que fez muito sucesso, foi, até hoje, é uma grande marco da dramaturgia contemporânea, que chama Insulto ao Público. Né? A gente vai, então, começar a falar sobre essa peça que acabou sendo, hoje em dia, a gente vê ela como parte de um todo maior, que são essas peças faladas, né? Sprechstücke, que temos aqui mais recentemente, desde 2015, acredito, a edição publicada em português, né? O que já é, para o nosso mercado editorial, muita coisa. E é um conjunto de peças nas quais o Handke dizia que ele queria tornar as pessoas cientes do mundo do teatro e não do mundo exterior. Né? O foco dele era justamente refletir sobre o mundo do teatro, né? Então, justamente a primeira peça, não é a primeira, a gente vai ver que tinha outra já anterior, mas essa acabou sendo a primeira que de fato foi encenada e que fez o sucesso e que permitiu que ele seguisse escrevendo e publicando as outras. É o Insulto ao Público, Publikumsbeschimpfung. Eu vou hoje usar as traduções que a gente tem e semana que vem a gente vai discutir um pouco essas traduções e tal, mas acho que são traduções perfeitamente utilizáveis. Quando você pega o texto, então, já tem esse título, né? Insulto ao Público, então a gente já temos alguma coisa diferente, né? Quer dizer, não vou ver necessariamente... Posso imaginar que eu não vou ver uma história, uma fábula, uma ação sendo representada, né? Eu estou indo ao teatro para ser insultado, né? Para que então eu estou indo? Lógico, tá? Tem a ver com uma atmosfera e um contexto vanguardista dos anos 60, em que isso fazia parte da produção cultural e, de alguma forma, se encaixava naquilo que o público poderia ir atrás no teatro, né? Não é algo tão absurdo assim. E o texto começa, como vocês veem aqui, com instruções para os atores, né? Que acabam dando para a gente uma ideia de quais eram as referências do Handke, em que ele estava pensando para fazer a peça, mas também de alguma forma, um jeito dele explicar para os atores, olha, isso aqui não é bem teatro como vocês estão acostumados, então pensa nisso aqui. Né? Então, escutar as ladainhas nas igrejas católicas, mas também as exortações e invectivas do público durante uma partida de futebol, o coro da multidão nas manifestações. Aí uma imagem, né, mais estranha, girar uma roda de bicicleta livremente e seguir o ruído dos raios desde o seu ponto de ligadura e observar o afrouxamento do movimento desde o mediano da roda. Escutar uma betoneira,
as intervenções de auditório durante um debate, Tell Me com os Rolling Stones, os vai-e-vens do trem numa estação, Hit Parade da Rádio Luxemburgo, os tradutores simultâneos das Nações Unidas, enfim, ele segue, continua um tempo aí com a listagem. Mas acho interessante pensar que tem uma série de situações, das quais muitas são o que hoje a gente chama de performativas, né, mas que são performances. Então, há algo de performance numa ladainha da Igreja Católica, né, no sentido do ritual, se a gente for pensar no Richard Chestnut e tal. A música, né, o rock da sua época, a hit parade da rádio, né, tem esse caráter também de performance, de apresentação de algo, né? É muito comum essa coisa de aproximar o teatro da música nesse teatro pós-dramático, né, de um show de música, porque é uma referência em geral que rapidamente você entende, né? Ok, um show de música é algo que se apresenta num palco para uma plateia, que tem uma estrutura e uma coerência própria, que captura o público e gera, de alguma forma, efeitos e afetos, mas sem precisar de tudo aquilo que a gente está acostumado com uma representação teatral ou dramática, né? Mas tem também essas outras referências mais estranhas, né, que estão algumas ligadas à linguagem, como os tradutores simultâneos das Nações Unidas, né, que de alguma forma estão falando algo que não são eles mesmos que estão pensando, né, que estão criando na hora, ou que tem a ver com a enunciação, né, o cor da multidão nas manifestações, enfim. E aí a direita tem essa rubrica inicial, né, e é muito interessante ver como ele pretende um planejamento completo do evento, né, ele não só fala, o palco está assim, assado, quando os espectadores entram, mas antes de entrar na sala já tá dominado, assim, pelo autor, né, quer dizer, o ambiente habitual que precede ao início de um espetáculo, ok, mas você já está, antes mesmo de começar a peça, ouvindo uma agitação, um tráfego ruidoso, né, algo atrás das cortinas, e mais ainda, né, você vai ter os funcionários do teatro que estão partiturados pelo Handke, né, já estão controlados pelo autor. Entendeu? Os funcionários do teatro fariam um esforço todo especial e seriam muito corteses no cumprimento de suas funções. Reduziriam, se possível, seus murmúrios habituais, melhorariam suas maneiras, né? Quer dizer, é algo... já é uma posição, né? Funcionário do teatro que recebe o público, já é uma posição em que ele tem que ser extremamente polido, extremamente educado e receptivo, né? Que ele está falando aqui, tem que ser mais, né? Eu quero, de alguma forma, ampliar, né? Jogar uma lente de aumento sobre o que é a situação teatral desde antes das pessoas entrarem, de fato, na sala de espetáculo. Então, a luz, né? A luz que vai se apagar, tem que se apagar progressivamente, tão tardiamente quanto possível, né? Gradualmente. Os gestos das funcionárias do teatro que fecharão as portas serão marcados por uma gravidade toda especial. Então, até elas têm que pensar nos gestos. Isso, não sei dizer se era assim na peça, né? Mas isso é o que ele propôs. E a peça em si, né? Eu pus aí 2 fotinhos dessa apresentação da encenação de estreia, que tá disponível inteiramente no YouTube, vocês podem encontrar lá. É bem fácil de achar, vocês colocam o nome da peça, em alemão no caso, mas que está no arquivo que eu enviei para vocês, e vocês acham na íntegra. É bem interessante de assistir. E aí, então, o público é recebido pelos atores que falam, sejam bem-vindos, né? Essa peça é um prólogo. Vocês não ouvirão nada que não tenham ouvido aqui antes. Vocês não verão nada que não tenham visto aqui antes. Vocês não verão nada do que sempre tem visto aqui também, né? E não verão nada do que sempre tem ouvido. Então, o que a gente vai ver? Se a gente não vai ver nem aquilo que a gente já tinha ouvido, nem algo que a gente nunca tem ouvido aqui antes, né? O que vocês ouvirão que habitualmente vem, vocês ouvirão que habitualmente não vem. Né? Aí tem inversão entre ouvir e ver. Não verão nenhum espetáculo. Né? Não verão nenhuma peça. Não vai ter nenhuma representação. Vai ser um espetáculo sem cenas. Então, o que a gente vai ter é justamente essa negação do teatro, né? Que acho que é esse germe de manifesto que o Handke estava escrevendo, né? E que, de alguma forma, passa a ser o próprio assunto de uma peça, né? A negação do que é tradicionalmente uma peça. Ele até começa aqui a jogar com as expectativas do público, né? Vocês esperavam alguma coisa, talvez esperassem outra coisa, uma bela história, né? Uma certa atmosfera, um mundo diferente,
Mas, e ao mesmo tempo que ele vai jogando as expectativas dramáticas, né, uma história, uma atmosfera, um mundo diferente, ele sabe que talvez o público já, até pelo título Insulto ao Público, já nem esperasse uma peça tradicional, né? Então, vocês talvez esperassem outra coisa, talvez vocês não esperassem uma história, talvez vocês não esperavam nenhum mundo diferente, mas alguma coisa vocês esperavam. Aí aqui, né, peguei mais uns trechos só para a gente entrar em contato com o texto. Né? Nós não estamos iludindo vocês, nós não imitamos, não representamos outras pessoas e outros acontecimentos, mesmo se eles existem estatisticamente. Renunciamos a uma pantomima e a uma linguagem dos gestos. Não há personagens que façam parte da trama e por essa razão não há atores representando. A trama não é livremente inventada, pois não há trama. Já que não há trama, casos são impossíveis. Semelhança... Aqui nada é inventado, nada é imitado, nada é fato, nada é deixado para suas imaginações. Então, né, o texto vai negando progressivamente tudo aquilo que poderia ser esperado, tudo aquilo que poderia ser considerado uma definição do teatro, quase uma definição negativa do que é o teatro. Né? E lá pelas tantas tem então esse outro trecho aqui. Essa peça é um prólogo. Não é um prólogo para uma outra peça, mas o prólogo do que vocês fizeram, do que vocês estão fazendo, do que vocês farão. Vocês foram o tema. Essa peça é o prólogo para o tema. Ela é o prólogo para suas práticas e costumes. Prólogo para suas ações. Prólogo para suas inatividades. É o prólogo para vocês deitarem, sentarem, ficarem de pé, andarem. É o prólogo para as brincadeiras e seriedades de suas vidas. Ela é também o prólogo para suas futuras idas ao teatro. Ela é também o prólogo para todos os outros prólogos. Essa peça pertence ao teatro do mundo. Então, essa ideia de fazer uma peça que é um prólogo nesse sentido, né? que prepare os espectadores para ver o mundo de alguma forma com outra ótica, né? Agora se atentando à linguagem que constrói o mundo, se atentando para essa situação teatral que também faz parte do mundo, né? Ao teatro do mundo, como ele acaba dizendo aqui. Ele vai dizer, né? Não há objetos que aparentam ser outros objetos. Isso faz parte aí dessa linguagem. E, eventualmente, lá pelo fim da peça, vocês podem encontrar no texto depois, vem o insulto, né? O insulto ao público mesmo. E eles falam, agora a gente vai insultar vocês. E eles avisam, mas não se preocupem que esses insultos estão preparados, vocês já sabiam, né? A gente decorou, são frases prontas, então vocês não precisam se sentir insultados. Mas mesmo assim, a gente vai insultar vocês. E os insultos deles é tudo aquilo que eles negaram do teatro. Então, eles insultam os espectadores, chamando eles de ótimos atores, de atores perfeitos que fazem muito bem a sua cena, atores que criam a ilusão da vida maravilhosamente, que mais do que representar são as personagens. Né? Então, o insulto é um elogio dramático, digamos assim. E, ao mesmo tempo, é claro que, como a gente viu, o Handke sabe que mesmo essa peça negativa, né, essa peça que não é uma representação, que não é uma ilusão, que não é uma encenação, é uma encenação e é uma ilusão e é uma representação, no sentido de que ele escreveu essa peça. Né? Os atores estão representando alguma coisa, os atores estão insultando, como eu disse, né, com palavras prontas, com palavras que eles decoraram, porque o autor mandou, não existe o impulso de necessariamente insultar de verdade os espectadores porque alguma coisa aconteceu. É tudo programado. Então é uma peça também, e é uma representação também, e é uma ficção também. De alguma forma, isso vira o próprio jogo do texto. Enfim, é importantíssimo notar que o insulto ao público foi um sucesso, o público amou ser insultado, a peça foi realmente assim muito bem recebida, e isso abriu espaço para o Handke escrever as outras, que a gente vai ver um pouquinho. Eu vou correr um pouco, porque né, já são quase 3, e senão a gente nunca vai passar para a Jelinek. A peça seguinte foi o Autoacusação. De alguma forma, é como se ele invertesse o procedimento, né? Se a primeira é um insulto ao público, agora o insulto é a si mesmo, né? A quem está falando, aos denunciadores, às personagens, né? Apesar de não termos exatamente personagens. Autoacusação são 2 oradores, diz no começo do texto,
que vão listar os eventos de uma vida. Acho que, se não me engano, é um homem e uma mulher que ele fala, né? Isso já é importante. E os eventos vão... vim ao mundo, eu fui concebido, eu fui gerado, meus ossos se formaram, eu nasci, eu entrei no registro de nascimento, eu cresci. Então, a ideia é como se ele fosse fazer uma lista exaustiva de tudo que pode acontecer e acontece numa vida. Então, por que é um homem e uma mulher? Porque ele quer todas as possibilidades, né? Claro que quando a gente fala hoje, pensar um homem e uma mulher já parece muito limitador, né? A gente poderia, além da questão de gêneros, outras possibilidades de entender o gênero, a gente teria que pensar em vários marcadores que não estão inclusos, mas acho que para a Alemanha dos anos 60, aliás, eu não falei isso, o Hanke é austríaco, mas a peça estreou na Alemanha, em Frankfurt. Para a Alemanha dos anos 60, acho que um homem e uma mulher já parecia assim, ser tudo que é possível existir no mundo, né? Apesar de que provavelmente os dois eram loiros, brancos, né? Enfim, isso faz parte. Eu comecei a espernear, eu mexi certas partes do meu corpo, articulei meu corpo, patinhei no lugar, né? Então, ele vai listando. Aprendi as palavras, aprendi os verbos, aprendi a diferença entre ser e ter sido. Eu disse meu nome, eu disse eu rastejei de 4, eu corri na direção de alguma coisa, eu fugi de alguma coisa, eu me aprumei, eu me agitei, né? Vai inclusive ter, em alguns momentos vai ter contradições, assim, coisas que não poderiam ir exatamente juntas. Eu fiz tal coisa, eu não fiz tal coisa. Mas porque a ideia não é a autobiografia de uma pessoa, né, de uma personagem, de uma figura, mas quase uma autobiografia genérica de qualquer um, né, de qualquer ser humano. Tem um comentador que fala que é uma autobiografia abstrata, um mosaico da existência de todo mundo. Então, e é muito importante que essa lista vai ganhando, apesar de ser genérica, ela vai ganhando uma especificidade no sentido de que ele vai comentando o que é ser um ser humano, né? O que é viver uma vida humana, o que é se tornar um ser humano, né? Vai ter a ver com aprender certas coisas, né? E naturalizar certos aprendizados, né? É interessante aqui, eu aprendi meu ofício de homem, né? Eu aprendi a andar sobre duas pernas como um homem, andar sobre duas mãos como um homem, parar como um homem, tudo o que é ser um homem, né? Fazer essas coisas, né? E fazer essas coisas como um homem, né? Tem esse duplo sentido. Ficar ereto como um homem, inclinar-me como um homem, fingir de morto como um homem, segurar minha respiração como um homem, matar-me como um homem. Você vê, né? Ele passa também por coisas absolutamente importantes, né? Questionar, executar as ordens, matar-me como um homem, a peça teria que ter acabado aqui, se fosse um personagem, né? Isso que eu digo, né, que é contraditório. Ele pode se matar e continuar existindo porque não é uma personagem, né? E também tem uma banalidade total, né? Fazer não importa o quê, segurar minha respiração, fingir de morto, rastejar sobre o meu vento, quer dizer, coisas que não parecem tão existencialmente importantes quanto certas outras, né? E vai ter o tempo todo esse jogo de banalidade e seriedade, né? A gente vai ver isso daqui a pouco em algum ponto aqui que eu separei. Mas, enfim, eu pulei algo? Não. Eu fui marcado por todas as regras, né? Então, essa coisa do aprendizado e das regras vai ficando muito forte, né? Então, eu fui condenado à ação. Eu fui maculado pelo pecado original, né? Estou na lista dos vivos, fui registrado. Perceba, né? Aqui vai virando um campo, né? Da opressão, da dominação, da obrigação, da responsabilidade, né? Eu estou condenado à ação, né? Eu estou registrado, né? Eu figuro no registro comercial. Isso tem consequências, né? São coisas que têm consequências para uma vida, que colocam uma vida sob o signo da obrigação, da responsabilidade. Eu atingi minha maioridade e a capacidade de agir, de concluir um contrato, de ditar minhas últimas vontades. Não é um contrato, vai ter exigências. Eu me tornei responsável, me tornei culpado, perdoável. Eu devia espiar o crime de ser o que sou. Ser o que sou é um crime, né? Sendo que não é, que é uma figura abstrata. Então, ser é um crime, né? Não é nada específico aqui que aparece como um crime. Por que ser é um crime, né? Não sabemos, a peça não explica.
Mas a gente vai tendo essas pistas, né? Quer dizer, se tornar responsável, é se tornar culpável, né? Essas coisas não têm separação. Aqui tem um pouco essa coisa dessa lista de banalidades. Eu atravessei os trilhos da estação, eu não recuei no momento da chegada do trem. Quer dizer, eu deveria ter recuado e não recuei. Tá? Isso está sempre implícito, né? Uma culpa, algo que deveria ter sido diferente. Ultrapassei o limite de peso nos elevadores, né? Não obedeci uma regra. Eu fiz barulho à noite, eu colei cartazes em muros proibidos. Eu quis abrir as portas puxando-as quando eu deveria empurrá-las. Esse é o exemplo que numa entrevista o próprio Handke dá como assim, banalidade total, né? Eu quis abrir as portas puxando-as quando eu deveria empurrá-las. Quer dizer, não pode ter nada menos culpabilizante do que isso, mas isso vira um pecado que esse eu teatral tem que confessar de alguma forma sobre o palco, né? Eu errei pelas ruas ao cair da noite. Eu acendi a luz após a hora fixada. Não tive sangue frio após um acidente. Deixei a casa quando era proibido sair. E claro, né? Eventualmente vai chegar no ponto em que estamos. Eu fui ao teatro, eu escutei essa peça, eu falei essa peça, eu escrevi essa peça. Então essa culpa completa e absoluta, como se tudo que um eu pudesse falar na primeira pessoa no teatro fosse necessariamente uma confissão e, portanto, uma confissão de culpa, né? Acho que aqui já, se na peça anterior ele está explorando as possibilidades do discurso para a segunda pessoa, né, do discurso que diz você, vocês, aqui ele está explorando as possibilidades do discurso que diz eu, né? A gente não vai entrar muito nisso, mas a gente poderia avaliar essas peças um pouco a partir da ideia das funções da linguagem, do Jacobson, né? Aqui teria a função emotiva, tem a função, enfim, todas aquelas funções que o Jacobson lista, parece que ele vai, em cada peça, explorando uma. Em seguida, a gente vai falar do Predição. Como eu tinha dito, essa peça é anterior ao Insulto ao Público, na verdade. Ele escreveu antes, mas ele não tinha encenado essa peça ainda. E eu não sei se ela era exatamente assim, se ela já era uma peça com essa característica, com essas divisões, ou se ele de alguma forma reescreveu, porque foi depois do sucesso do Insulto ao Público que essa peça pôde ser encenada e pôde ser publicada. E o Predição, então, se a gente viu, né, uma peça que é sobre a primeira pessoa e uma peça que é sobre a segunda pessoa, seria sobre a terceira pessoa, né, sobre a função comunicativa da linguagem, né, que de fato focaria no referente, né? E é muito interessante, porque falar sobre o referente seria uma das funções básicas, né, da linguagem. Falar algo sobre alguma coisa, né? Só que aqui nada é falado, porque a peça inteira é constituída por tautologias. Então ele pega uma frase, em geral um lugar comum, uma expressão lugar comum que se usa, por exemplo, morrer como moscas, né? Que é a primeira. Só que quem morre como moscas? As moscas. Ele coloca, as moscas morrerão como as moscas, né? Farejar como um cão de caça. Os cães de caça farejarão como os cães de caça. O Handke tem também em entrevistas, em textos dele, ele fala que ele odeia metáfora, ele odeia comparação, essa coisa de ficar comparando uma coisa com a outra, ele diz que isso não diz nada, e parece que nessa peça ele quer um pouco enfatizar isso, né? Que toda essa coisa de metáforas não leva a nada, né? Então ele faz as metáforas girarem sobre si mesmas, né? O porco empalado gritará como um porco empalado, o touro mugirá como um touro, né? Isso não, a rigor não diz nada, né? Correr como, ele está correndo como um louco. Não, o louco correrá como um louco. Só o louco é que corre como um louco, né? É quase como se ele quisesse que a gente voltasse aí. Não, propriamente, quem que pode correr como um louco? Um louco, né? Quem que pode uivar como um possuído? Um possuído. Só que como ele vai cria essa lista meio repetitiva, né? Em que a estrutura é sempre igual e coloca no futuro, no tempo futuro, isso vai criando uma atmosfera, né? Vai criando uma sensação que é somada ao título, né, de profecia, de que algo importante está sendo enunciado sobre o futuro. E chega em certos pontos até a ficar explícito, como esse trecho que eu coloquei à direita, né? E aqueles que foram transfigurados se sentirão como transfigurados, e aqueles que o horror transformou em estátuas de sal ficarão em pé, imóveis, como estátuas de sal.
e aqueles que foram fulminados pelo raio cairão como fulminados pelo raio. Enfim, tarará, 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 né? Criando aí uma profecia meio altissonante, né? Meio imponente. Referências bíblicas, total. Só que não dizem nada, né? E ele tá que é esse futuro que ele está predizendo? Um futuro em que as coisas são elas mesmas, funcionam como elas mesmas, né? Aqui eu peguei o finalzinho, né? Os agonizantes não terminarão de agonizar, o corvo terá a negrura do corvo, o palco terá a monotonia do palco. Bom, parece que essa peça pode ser sobre exatamente isso, né? Porque é uma peça monótona, literalmente, né? Só fica nesse tom o texto inteiro. A pele terá a fragilidade da pele, o dedo terá a espessura de um dedo, a corda será usada como corda, a pedra terá a dureza da pedra. Cada dia será um dia como o outro. Essa é a grande profecia, que cada dia seja um dia como o outro, que as coisas sejam elas mesmas. Né? O que é isso? Isso é o inferno ou isso é o paraíso? Né? Isso, para mim, essa é uma pergunta-chave para essa peça. Mas se isso é uma grande profecia sobre um futuro que parece dizer o fim dos tempos, né? Esse fim dos tempos em que as coisas são elas mesmas. Isso é a monotonia total? Isso é a banalidade total? Ou isso é justamente o paraíso? E é interessante, porque se você for ver os comentadores, vai ter uns que vão dizer uma coisa e outros vão dizer a outra. Uns vão dizer que é uma realidade rendida à banalidade do mercado, sei lá o quê, do capitalismo tardio em pans, e outros vão dizer, não, é maravilhoso que as coisas possam ser finalmente elas mesmas e alcançar a sua verdade. E parece que é entre esses dois campos, na indecidibilidade dessas duas coisas, que a peça, de alguma forma, se coloca. Né? O próprio Handke diz, é uma profecia que não leva a nada. Mas é uma profecia mesmo assim, e acho que é isso que deixa essa tensão. Né? Bom, essas três peças já existiam e acabou se somando uma quarta, que foi até publicada um pouco depois, que é o Gritos de Socorro. Né? E eu coloquei aqui a instruçãozinha do começo da peça, porque, na verdade, ela resume bastante bem o que é a peça. Ela é bem boa. Né? Vários oradores, número não é limitado, tal. O papel dos oradores é descobrir a palavra socorro através do labirinto de um grande número de frases e palavras. Elas expressam a necessidade de socorro fora de toda situação determinada real. As palavras não são empregadas no seu sentido próprio. Elas exprimem apenas a urgência de socorro. Enquanto eles procuram a palavra socorro, tem necessidade de socorro. Quando, enfim, acham uma palavra, não tem mais a necessidade da palavra socorro. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Pessoas procurando a palavra socorro porque estão numa situação emergencial, de alguma forma. Mas essa emergência é a própria necessidade de encontrar a palavra socorro. Né? Então, começa aqui. E vocês podem ver que começa bem assim, no meio, né? Parece que já está vindo de antes. Então, começa com para concluir. Para concluir, nossos pensamentos irão, mais uma vez, para todos vocês. Chamamos e convidamos vocês a procurarem conosco os caminhos de uma compreensão mútua, de um melhor conhecimento uns dos outros, de um diálogo com o coração aberto. Não. Vai ter um trechão? Não. Não é isso. Não é isso que a gente queria dizer. E são meio... É como se eles encontrassem em algum lugar uns pedaços de linguagem, uns pedaços de texto, uns pedaços de fala e grudassem aqui. Será que é isso? Né? O café da manhã está incluído no preço. Não, é algo que eles poderiam ter lido numa placa. Né? Vocês penetraram em zona proibida, algo que alguém poderia ter dito. Não. O trem chegará provavelmente com alguns minutos de atraso. Não. Nós vos agradecemos a vossa visita. Não. É tudo não. Isso vai ficando cada vez mais rápido, né? Conforme os trechos que eles vão testando ficam mais curtos, o ritmo vai aumentando. Então aqui, luz, não. Entra, não. Baixo, não. Obrigado, não. 16, não. Até que eles encontram socorro. Sim, socorro. Sim, socorro. Sim. E aí depois tem um fizinho, socorro, sim, socorro, sim, 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 socorro. E acaba com eles falando socorro, mas eles já não precisam mais de socorro. Né? Enfim, essas são as 4 peças de fala. E eu acho que elas são muito interessantes, porque de alguma forma elas estabelecem
um ponto zero, assim, para o que poderia ser um texto hoje, né? Lá nos anos 60, final da década de 60, metade para o final da década de 60, que, como a gente já viu nos encontros anteriores, costuma ser meio justamente esse marco, né, esse ponto, essa época em que se costuma colocar o início de um contemporâneo, seja na literatura, seja no teatro, seja em outras artes, né, que, de alguma forma, se encaixa esses textos que estão justamente criando um ponto zero. Olha, se nós vamos fazer teatro contemporâneo, se nós vamos seguir fazendo teatro, coisa que eu não queria absolutamente até aqui, então a gente precisa considerar, no mínimo, isso aqui, que falar para um público envolve insultá-lo, que falar em primeira pessoa envolve uma confissão generalizada, que falar de coisas lá fora tem sempre algo de tautológico e inútil, né? E que o próprio falar, a própria tentativa de estabelecer contato é sempre um pedido de socorro, né? Quer dizer, e esses são quase como se fossem alguns princípios da situação teatral que ele estabelece com essas 4 peças. E, de alguma forma, uma das coisas que se costuma dizer quando a gente fala de teatro pós-dramático é justamente isso, que o teatro pós-dramático está sempre colocando em jogo um pouco a própria situação teatral, a própria situação em que espectadores e atores estão inseridos naquele momento, né? Isso é muito importante. Enfim, o Handke continua escrevendo, e eu vou passar bem rapidamente por 2 outras peças dele, quer dizer, já estou super atrasado no cronograma, né? Mas acho que é legal a gente ver rapidinho outras 2 peças. Já que tem essas peças faladas, ele em seguida escreveu também peças mudas, peças que não teriam nenhuma fala, né? Ele escreveu pelo menos 2. E aí eu trouxe para introduzir essa parte aqui, outra citação do Wittgenstein, né? Que é com a qual ele termina o tratado lógico-filosófico, que é sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Que parece que pode ser um mote para o Handke em muitos momentos. Apesar de ele ser um escritor, e, portanto, ele nunca cale, ele parece estar sempre procurando aquilo sobre que não se pode falar. A primeira peça muda que ele escreve é essa, O Pupilo Quer Ser Tutor, que é do final dos anos 60 também, então ainda bem próximo desse momento em que ele está investigando essas bases e limites do teatro. Coloquei aqui essa capa de uma edição. Não, acho que é um cartaz de uma montagem, mas eu mandei lá para vocês um texto que eu achei na internet, que é um professor que traduziu o texto para usar com os alunos e deixou disponível no Google. Então, já que estava lá, eu mandei para vocês. Então, vocês têm lá ele inteiro. Mas é interessante que vai ser um texto que vai ser o tempo todo rubricas que descrevem a relação de 2 personagens. E aqui a gente vai estar bem próximo de uma peça dramática, né? Você tem 2 personagens, você tem, de alguma forma, uma relação, né, dual, uma relação humana, né, dialógica, sem diálogo, né? Você vai ter ações, você vai ter um desenvolvimento da fábula. Mas, uma vez que não tem texto, tudo o que seria a fábula, a relação, a ação, fica um pouco indeterminado, né? Você nunca vai poder saber exatamente o que está acontecendo. Então, você está lá, peguei esse trechinho que vai introduzir essa primeira figura, né? Ao lado do cepo, num tamborete, já visto no primeiro relance, vimos alguém sentado, 2 pontos, né? Quem é? Uma personagem. É só isso que a gente sabe, é uma personagem. Não tem nome, não tem nenhuma qualificação, né? Lógico, se você parte do título, vai falar, ele é o pupilo. Mas o que isso quer dizer, né? O que exatamente isso quer dizer? Aliás, o título é uma citação do Shakespeare, da Tempestade e tal, então já não indica uma apreensão literal, né, da figura o pupilo e o tutor, né? Ele trata-se de uma pessoa de sexo masculino, que é isso, a gente sabe. Está vestido com um macacão camponês, então deve ser um camponês, não necessariamente, mas ele está vestido com um macacão camponês. É isso que a gente tem de informação, né? Sapatos são pesados, a pessoa veste por cima apenas uma camiseta. Não se vê tatuagens nos braços. Não, a pessoa não usa chapéu. Eu acho interessantíssimo isso.
né? Porque é completamente diferente você ler essa peça e você assistir. Porque aqui você tem a informação de que não se vê tatuagens nos braços, de que a pessoa não usa chapéu. Na peça será que você vai pensar que ela poderia estar usando o chapéu, poderia ter tatuagens? Não, você não vai ter essa informação, né? Então é muito estranho você construir negativamente uma rubrica, na verdade, se você for pensar. Em geral, a rubrica tem que dizer o que tem, não o que não tem, né? O sol brilha. Agora, a próxima é maravilhosa. Quase não é necessário mencionar que a pessoa sentada num tamborete diante da imagem da casa usa uma máscara. Como assim quase não é necessário mencionar? De onde você tirou que quase... Óbvio que é necessário mencionar. Mas é claro que é necessário. Mas, quer dizer, já tem um jogo que vai muito além do que uma rubrica diz, né? De uma rubrica informativa, né? E usa uma máscara, né? A máscara torna ele, por excelência, um personagem teatral, né? A gente poderia dizer que talvez essa peça esteja tematizando personagens teatrais. O que é, como funciona ser uma personagem teatral dentro de um jogo de relações de personagens teatrais. A personagem no palco é jovem, portanto, percebemos que essa personagem no palco representa o pupilo. Portanto, percebemos, né? Ele está controlando agora nossos pensamentos, né? Os pensamentos do público, que percebe... Lógico, porque o público sabe o título, então a gente pode concluir, mas não necessariamente o público pensou isso, né? O pupilo morde a maçã como se ninguém olhasse, né? A maçã não estala de modo particular, como se ninguém escutasse. Quer dizer, que rubrica é essa, né? Que diz que a maçã não estala de modo particular, como se ninguém escutasse, que o pupilo come a maçã como se ninguém olhasse. Porque quando olhamos, muitas vezes as maçãs são comidas com muita afetação. Quer dizer, é uma rubrica que está comentando, né? Isso é muito interessante e muito estranho, né? Quer dizer, como eu faço em cena, como eu realizo em cena a ação de quando olhamos, muitas vezes as maçãs são comidas com muita afetação. Eu não faço, é impossível, né? As instruções do Hamlet aos atores, que são instruções para serem faladas no palco, né? Obviamente. Então, aqui mais um pouco, né? Aí, quando o tutor vê o pupilo, se aproxima e olha o pupilo come a maçã, o olhar do tutor sobre o pupilo se prolonga, a ação de comer a maçã começa a se prolongar, quanto mais o tutor olha, tanto mais é lenta a ação de comer a maçã, até que a ação para, né? Quando o tutor olhou ao máximo e, ao mesmo tempo, quando o pupilo parou de comer a maçã, e essa curiosamente começada já está apenas posta em sua mão, lentamente começa a escurecer no palco e a cena está terminada. Quer dizer, você percebe, a cena é de um minimalismo, né? É só a relação entre o olhar do tutor e o gesto de comer a maçã. Por isso que eu falo que parece que, de alguma forma, o assunto não é essas personagens, quem seriam essas personagens. O assunto é o fato de duas personagens se relacionarem sobre o palco. É isso que interessa. Enfim, aí aqui vai ter toda uma coisa. O tutor lança uma garrafa para o pupilo não consegue pegar, a garrafa cai no chão, né? Isso continua, eles vai jogando coisas, os objetos caem, se quebram, num ritmo regular, tal. E, de repente, o pupilo pega um objeto como que por um acaso, e o que ele diz? Ficamos apavorados. Por quê? Primeiro, como você vai produzir isso? Como você vai garantir que o público fique apavorado no momento em que o pupilo consegue pegar uma coisa, né? Você pode colocar um grande som, né, de suspense, bam, bam, mas provavelmente isso vai ter um efeito muito mais paródico do que de fato a gente ficar apavorado, né? Então perceba que, ao mesmo tempo que ele está descrevendo a ação de duas personagens, ele está descrevendo a ação de receber, né, a ação de espectador, a ação de expectação, né? Isso também é parte do tema, né? O tema parece ser o que é uma ação, né, uma relação dentro do palco e o que é uma relação entre palco e plateia, né? O tempo todo. Dentro dessa lógica das personagens, a próxima peça vai ainda mais longe, que é uma peça posterior, de 1992, que chama A Hora em que Não Sabemos Nada Uns dos Outros. Um espetáculo. Já é estranho, né? Porque normalmente você não chama um texto de um espetáculo, você chama de uma peça, né? Ein Stück, ein Theaterstück, pode ser uma peça de teatro. Dificilmente você coloca o texto como um espetáculo. Mas aqui é essa a proposta, talvez porque não tenha nada para ser
falado ou lido, supostamente, né? Tudo é para ser visto. Tanto que tem essa epígrafe aqui, não contes a ninguém o que viste, fica-te pela imagem, né? Não, quer dizer, uma recusa da linguagem, uma recusa do falar em prol da imagem, né, que seria das palavras do oráculo de Dodona. Provavelmente é algo que o próprio Peter Handke inventou, porque, que eu saiba, isso não é citação de ninguém, de fato. Mas que é um escritor propondo, né? E aí está o paradoxo. Eu coloquei aqui essa imagem porque teve uma montagem aqui pela Companhia Elevador dessa peça, né, uns anos atrás, lá no Parque da Luz. Muito, muito interessante. Mas é interessante pensar no que é montar essa peça. A gente pode até falar sobre isso mais nos próximos encontros, talvez. Porque a experiência da peça é uma experiência de ler rubricas. Né? Quando você faz isso em cena, ao mesmo tempo que parece que você está realizando a peça, e negando ela completamente, porque o público não vai ter acesso àquilo que o autor escreveu de modo nenhum, né? Vou tentar demonstrar isso. Ó. Então, tem uma dúzia de atores amadores, a cena é uma praça aberta, numa luz clara, né? Tananã. E esses atores vão se revezar em, assim, centenas de papéis. Acho que são, tipo, 200 papéis que aparecem, 200 personagens que aparecem, né? E é essa coisa, né? Pessoas que passam. Eu deixei esse comecinho porque é basicamente isso que acontece. Uma pessoa passa de um lado para o outro, depois outra pessoa passa igualmente apressada, cruzam-se duas pessoas, e é isso que vai acontecer na peça. Pessoas vão passar. Só que ele vai descrever quem são essas pessoas. Né? Aqui um trechinho. Não só pessoas passam, né? A praça vazia, numa luz clara. Um avião passa por cima. Durante 2 segundos, a sombra do avião, depois regressa-se à situação anterior. Uma nuvem de pó, fumarada. Quer dizer, você tem todo um trechinho aqui em que ninguém está passando, né? Só tem algo acontecendo. E como você faz isso, né? Como que passa um avião? A sombra de um avião, talvez? Como você produz essa sombra? Olha aqui e ao mesmo tempo é isso, né? Se você escolher usar a sombra do avião, o que você eliminou? A própria dúvida sobre como representar um avião, que faz parte do texto. Né? Aqui em cima, uma beldade que a princípio só visível de costas, subitamente se volta para mim. Quem é mim? Que mim é esse? Né? É o espectador? É o autor? Tem um narrador na peça? Como você reproduz essa experiência de repente surgir no texto uma primeira pessoa? A beldade se volta para mim, não é para nós, é para mim. Essa sensação de que uma beldade, uma mulher linda, está me olhando, está me vendo, né? Como é possível isso ser encenado? Aqui, aí eu estou aqui né, mais já para o fim da peça, o incessante vai e vem em todas as direções, e aí vai entrar tudo, né? Um homem vestido de empregado de mesa, esvazio, cinzeiro na peça. Uma mulher com uma bandeja cheia de copos de champanhe, um comerciante, um meteorologista, o Chaplin, né? Então começa a entrar até pessoas conhecidas. E aqui no fim, é agora, lá embaixo, o primeiro espectador levanta-se da cadeira, junta-se por momentos ao cortejo, perdido no palco como um cão ou uma lebre num campo de futebol. O que é isso? Que peça é essa que coloca uma ação para o espectador? Como é possível encenar essa peça? Enfim, a gente pode tentar discutir isso nos próximos encontros. E eu vou encerrar por aqui o Peter Handke para a gente poder falar muito rapidamente da Jelinek, porque, né, obviamente, eu já fui muito além. O Handke escreveu outras peças, ele tem peças radiofônicas super interessantes, que vão cada vez mais reduzindo o conteúdo a ruídos e a sons. Vai falar, tipo, uma peça radiofônica que descreve sons do tipo som de um bife batendo no chão. O que é o som de um bife batendo no chão, sabe? Essa mesma lógica que ele explorou aqui, ele vai explorar com sons nas peças radiofônicas. E as peças posteriores dele, principalmente, tem uma grande discussão se ele desiste desse projeto dele e vira um conservador que vai fazer peças normais, dramáticas, porque aí vai ter personagens, vai ter diálogos, vai ter uma ficção meio tradicional, e tem gente que defende que não, que são peças absolutamente conscientes dessa inflexão que ele mesmo propõe. Então, por exemplo, você tem uma peça como Os Belos Dias de Aranjuez, que são duas personagens, um homem e uma mulher, conversando.
uma situação absolutamente dramática. Diz lá que eles estão num pátio, que você pode indicar que é talvez uma casa de campo, algo assim. Tem um filme do Wim Wenders, aliás, que saiu recentemente, que é essa peça. Só que eles ficam conversando a peça inteira. Nada acontece, não tem ação, não tem fábula, é só uma conversa. São só duas figuras falando. Isso é drama ou não é drama? Enfim, não dá para a gente entrar muito nisso. Eu acho que, na minha opinião, o mais interessante do Peter Handke mesmo são essas peças mais iniciais, mas acho que coloca questões para a gente bacanas. Enfim, vou falar um pouco sobre a Jelinek, que é, de fato, a autora que eu estudo mais, meu doutorado é sobre ela, né? Então, se eu já passei do tempo com o Peter Handke, imagina com ela. Se não der tempo de perguntas hoje, gente, a gente alonga um pouquinho para quem puder, mas a gente continua nos próximos 2 encontros. E é dela que vem, de fato, essa frase que a gente pegou, né? Não quero teatro. E é desse texto, quero ser rasa. Então, eu não quero representar e nem assistir a outros representando. As pessoas não devem dizer algo e agir como se vivessem. Eu não quero ver como nos rostos dos atores se espelha uma falsa unidade, a da vida. Eu não quero a chamada expressão de um ator qualificado. Não quero ver combinados movimento e voz. Não quero acordar para a vida nenhuma pessoa estranha diante dos espectadores. Não sei, mas também não quero, sobre o palco, nenhum gosto sagrado desse acordar divino para a vida. Eu não quero teatro. Então, isso é um ensaiozinho que ela escreve como um manifesto também, né? Que nesse caso não é uma peça, apesar de que aqui o I, em São Paulo, encenou esse texto como um exercício, um experimento cênico, mas ela não propõe como uma peça, diferente do Handke, ela propõe mais como um manifesto mesmo, e que é acho que é de 87, 84, não lembro exatamente de quando é esse texto, mas ela está lá começando a se estabelecer como uma autora teatral, e ela propõe isso, olha, eu quero fazer um teatro que não seja teatro, que não tenha nada dessas características que se costuma esperar do teatro. Tem uma proximidade grande com o que o Handke, uns 20 anos antes, estava testando. Né? Essa ideia de que a ilusão da vida, né? Essa ilusão de profundidade, esse texto chama Quero Ser Rasa. Né? Ela quer ser rasa. O que é ser raso? Né? De alguma forma, vou colocar aqui, talvez um desfile de moda no qual as mulheres falam frases em suas roupas. Quero ser rasa. Desfile de moda porque também se poderia mandar as roupas entrarem sozinhas. Fora com as pessoas, que poderiam produzir uma relação sistemática com uma personagem inventada. Quer dizer, o raso, de alguma forma, é a mesma coisa que o Handke está falando, né? É como se a gente perdesse a ideia de ver através da linguagem, né, do vidro transparente, para eu ver a própria superfície onde as coisas estão projetadas, que não é transparente, que é opaca, que dá informação, que coloca suas próprias informações. Né? A gente volta naquele ponto que a gente viu com o Handke. Né? Eu preciso ver a própria linguagem acontecer. Eu preciso ver a linguagem, tanto no sentido do caso do alemão, porque isso vai ser central para Jelinek, né? O jogo com a língua alemã, quanto a linguagem do teatro, né? O que é a situação teatral. Então é como se, eu diria que é como se ela continuasse um pouco o programa do Handke, mas de uma forma muito própria, colocando seus próprios interesses, suas próprias preocupações. Eu coloquei aqui um trechinho da primeira peça dela, o que aconteceu depois que Nora deixou seu marido. Que, bom, desde o título, né, a gente tem uma referência aí, uma citação, né? E a peça joga o tempo todo com isso. Né? Quer dizer, olha a primeira frase, a primeira fala da peça. Eu não sou nenhuma mulher abandonada por seu marido, mas uma que o deixou por conta própria, o que é mais raro. Eu sou a Nora da peça do Ibsen. No momento, gostaria de fugir de um estado de espírito confuso, valendo-me de uma ocupação. Quer dizer, ela acabou de deixar seu marido, né? E ela se apresenta, mas ela não se apresenta como eu sou uma mulher que deixou seu marido e agora, poxa, tá muito difícil. Ela fala, eu sou a Nora da peça do Ibsen, é isso que vocês precisam saber. Bem, eu faço um resuminho para vocês, mas eu sou essa personagem. Assim como lá atrás, no Pupilo Quer Ser Tutor, ele era anunciado como uma personagem, a Nora também é uma personagem. Ela não é uma pessoa. Aqui tem, depois de novo, né? Como você se chama? Nora. Como a protagonista da peça do Ibsen, o senhor sabe tudo. É isso mesmo, é essa que eu sou. Eu não sou ninguém além da protagonista da peça do Ibsen. Enfim, essa primeira peça ainda tem uma estrutura basicamente dramática, né? Mas muito próxima
a referência brechtiana, que na época era muito forte no teatro alemão e austríaco. Então, ela mesma diz que isso seria como uma peça didática, apesar dela usar o termo meio sem o rigor conceitual que hoje a gente poderia ter. Ela diz que é como se fosse uma peça didática brechtiana, só que para discutir não só questões do sistema capitalista, mas aqui a opressão das mulheres. Né? E essa vai ser a preocupação primeira da Jelinek, entender e apontar o modo como a dominação masculina se dá na sociedade até hoje e não melhorou, e não tenhamos ilusões de que isso está menos forte hoje do que era antes. Então, ela é uma autora anticapitalista também, mas feminista, talvez em primeiro lugar. Isso é outro trecho do texto, né? Os atores devem dizer o que nenhuma pessoa em outro lugar diz, pois isso não é vida. E aí eu pus um trechinho de uma peça um pouquinho posterior, essa é a quarta peça que ela escreve, que chama Doença ou Mulheres Modernas. Então, o título também já diz muito, né? Doença ou Mulheres Modernas, como uma peça. E que vai ser a última peça que ela escreve, não exatamente a última, mas talvez um marco assim de levar o drama ao seu limite. Então, essa peça ainda tem personagens, ainda tem uma fábula, ainda tem diálogos, mas isso é muito esticado. Esse primeiro trecho já deixa bem claro. Essa primeira fala da peça também, que é o homem que fala, e ele fala aquilo que nenhuma pessoa em nenhum outro lugar diz. Porque isso não é a vida, ele é só uma personagem representando o homem. Heidecliff. Então, eu tiro a roupa e nado na água. Estou aqui, mas não ali. Minha roupa eu dobro cuidadosamente. Fora os negócios, tenho apetite por passeios. Eu pago a quantia, sem pensar eu me confio ao elemento. Ele me sustém, ele se mantém firme. Eu me ofereço a olhar. Quer dizer, essas frases vão constituindo quase um mosaico do que é ser homem. Mas nenhum homem apresentaria o seu ser homem com essas frases. Eu pago a quantia, eu me confio ao elemento, ele me sustém, ele se mantém firme. Eu me ofereço ao olhar, né? Uma posição muito em primeira pessoa, né? Uma repetição do eu. Eu fiz questão aqui de, na tradução, manter o sujeito, né? Que em português, diferente do alemão, a gente poderia ocultar em várias das frases, mas eu fiz questão de manter, porque essa repetição seria uma marca do discurso masculino, né? Eu cresço através daquilo que se anexou ao meu eixo central. Eu sou visível tanto bem de perto quanto à distância. Agora eu falo. Eu pago. Eu alcanço de cima a baixo. Eu escrevo onde quiser. Eu estou no registro de uma pensão no estrangeiro, por exemplo. Eu escavo a terra. Eu compro algo. Eu pergunto o preço. Isso me é permitido. Deixa eu ver se já está. Não. Esse texto vai mostrar, é o começo, um embrião, de alguma forma, do que vai ser a forma dramática mais própria da Jelinek Madura, que são esses longos blocos de texto, longas enunciações, que aqui ainda vão estar entremeadas em diálogos, né? Vão ser poucas dentro de diálogos mais, eu nem diria convencionais, porque são diálogos bem estranhos, que a gente não vai dar para ver aqui, porque eu quero focar na escrita madura da Jelinek. Mas, enfim, esses longos textos que não seguem uma lógica dramática, não tem um motivo dramático para ele estar falando isso. Ele não está falando isso para, como num solilóquio shakespeariano, refletir sobre a sua situação, sobre um imbróglio, um impasse, uma dúvida, um paradoxo, né, refletir sobre a existência e a inflexão particular de existência em que essa personagem está. Esse texto é apenas uma exposição de um modo de discurso que sequer é uma fala consciente, né? Mas um discurso que você poderia talvez depreender do discurso masculino. Se lá atrás, no canto que a gente viu, né, o que seria um mosaico de uma existência, né, de uma vida abstrata, aqui é quase como se fosse um mosaico do que homens não exatamente falam, mas poderiam falar, né? Do que poderia ser anunciado por um homem dentro de uma sociedade dominada por homens. E é assim que ela vai desenvolvendo essa ideia de superfícies linguísticas, né?
que a gente viu um pouquinho, né, na semana não, no encontro passado, que eu falei, né, que ela, de alguma forma, quando ela encontrou a obra do Rainer Miller, ela falou, nossa, eu posso escrever assim, né? Eu posso escrever esses longos blocos de texto. E ela fala, era sempre isso que eu quis. Eu nunca gostei muito de escrever diálogo. E quando eu vi o Rainer Miller, e às vezes ela fala que é uma ideia material, às vezes ela fala que é uma descrição de imagem, eu entendi que eu posso fazer isso. Só escrever grandes blocos de texto. Só escrever prosa, só escrever texto. E aí ela inventa esse termo. Só escrever superfícies linguísticas, superfícies de linguagem. Em outro lugar vai ser superfícies de texto. Ela varia um pouco. E é muito curioso, porque esse termo é o termo que o Lehmann, lá no teatro pós-dramático, pega para falar do que pode ser um texto pós-dramático em geral. Né? O Lehmann não entra em grandes discussões sobre a Jelinek, ele não cita ela muito no livro. Mas, quando ele vai falar de texto pós-dramático, ela é o paradigma, de alguma forma. E aí ele coloca aqui, né? Desaparecem os princípios de narração e figuração e o ordenamento de uma fábula, alcançando-se uma autonomia da linguagem. Para o que requer esclarecedor o conceito cunhado por Jelinek de superfícies linguísticas contrapostas em vez de diálogo. A fórmula se dirige contra a dimensão profunda das figuras falantes que teria o sentido de uma ilusão mimética. A metáfora corresponde à mudança que ocorreu na pintura moderna, quando no lugar da ilusão do espaço tridimensional, a superficialidade da imagem, sua realidade bidimensional e a realidade das cores passaram a ser encenadas como qualidades autônomas. Contudo, não parece se impor a interpretação de que a autonomia da linguagem testemunha uma falta de interesse pelo ser humano. Não se trata antes de uma nova visão sobre ele? Isso é o Lehmann perguntando. Né? Quer dizer, o foco é a linguagem na sua materialidade. Né? Por isso que eu peguei essa imagem. E, aliás, essa imagem é a imagem que a própria Jelinek coloca no site dela, quando ela vai no texto superfícies de texto, superfícies textuais, Textflächen, né? Quer dizer, ela tem uma visão meio literal do que é uma superfície de texto, né? É um tapete no qual você pode pisar, né? É algo matérico, é uma coisa que tem consistência, né? Que você pega, né? É um tapetão, um tecido, nessa coisa do texto e tecido. Aqui é a encenação de estreia do Peça Sport, é uma das se não me engano, a única vez em que a Jelinek subiu no palco. A Jelinek tem uma fobia social gravíssima, ela não aparece em público, não foi na entrega do Nobel, mas uma vez ela pisou no palco, era uma cena que o próprio Schleff, que é o diretor que está aqui do lado dela, fazia, e um dia ela fez, junto, mas nunca mais. E eu sempre gosto de trazer aqui uma imagem. Esse é o site dela, ela coloca os textos dela lá, não todos, mas a grande maioria, aberto para todo mundo, em alemão, mas tem coisa em inglês lá também, para quem lê em inglês, tem bastante coisa em inglês que dá para achar. E eu gosto de mostrar porque eu acho que tem algo visual, essa coisa, né, como aqui, é visual, né, são blocões de texto. No caso da esquerda é um texto que, você vê, tem uma rubricazinha inicial, não tem nenhuma personagem falando, não tem indicação de personagem, e não vai ter, vai seguir assim por um tempão. E aqui à direita tem essa coisa das superfícies contrapostas, né? Você tem A e B, e vai ter A e B ao longo de todo o texto. Então é como se fosse um diálogo. Mas não é um diálogo, né? Isso aqui é uma das menores falas que algum personagem fala. Quer dizer, com falas desse tamanho, é como a gente viu lá atrás com o Coltès, né? Na Solidão dos Campos de Algodão. Não tem como você pensar que isso sustenta um diálogo teatral, um diálogo dramático, né? Isso é outra coisa. Como fazer isso no palco, como fazer isso se sustentar, é algo que você vai ter que descobrir. Você não vai poder usar o repertório dramático dos atores e do diretor. Né? Então, voltando aqui um pouco para o lema, né? Não se trata antes de uma nova visão sobre o ser humano, estou continuando aquela citação. O que se encontra aqui é uma articulação menos da intencionalidade, característica do sujeito, do que de sua exposição, menos da vontade consciente do que do desejo, menos do eu do que do sujeito do inconsciente. Em vez de sentir falta de uma imagem previamente definida do ser humano, seria o caso de perguntar quais novas possibilidades de pensamento e representação são aqui projetadas para o sujeito humano individual. Isso é muito importante de colocar aqui, porque o Lehmann já está se antecipando a muita gente que foi criticar o teatro pós-dramático, de alienado, de não falar nada sobre a realidade, de querer só fazer autorreflexão, de querer só
pensar sobre o teatro, só ficar num jogo pós-moderno da linguagem, né? E o que ele está falando aqui é aquilo que eu estou tentando dizer desde o começo, né? Sem expandir os limites da linguagem e sem refletir sobre os limites da linguagem, a gente não tem como refletir sobre o mundo e expor o mundo, porque a gente vai estar expondo um mundo do modo como ele já foi pensado, classificado, representado. Né? E aqui o que a própria Jelinek disse numa entrevista bem recente, do ano passado, que é, sim, as pessoas nos meus textos falam dizendo aquilo que não diriam explicitamente de outro modo. Por um lado, isso introduz o cerimonial, a festividade do drama antigo que eu uso para as minhas peças. Por outro lado, fazendo assim, eu posso trazer as condições e contingências sociais e políticas para o palco. Eu exibo publicamente quais forças sociais formam as pessoas, a quais elas estão sujeitas, mesmo que não tenham consciência disso. Quer dizer, vejam só como ela pega o procedimento do Handke e dá um caráter explicitamente político. Né? Não, eu acho que já é político no Handke, mas aqui ela explicita o caráter político. Ela fala, não tem como pensar politicamente no teatro sem fazer isso. Né? E, no caso dela, isso que eu estava falando, né? Expor o que é um discurso masculino, expor o que é um discurso feminino, expor o que é um discurso do capitalista, né? Expor o que é o discurso do banqueiro e o discurso do explorado. Né? E é isso que ela vai fazendo nas peças dela. Expor o que é o discurso do refugiado e o discurso do alemão de extrema-direita que odeia o refugiado. Ela vai o tempo todo jogando com essas divisões que poderiam ser personagens, ela poderia criar situações fabulares, dramáticas, com refugiados e alemães da extrema-direita, com homens e mulheres, e em certa medida ela até faz isso, mas essas situações nunca se estabelecem como fábula e como ação. Essas situações são simplesmente um diante do outro falando. Eu trouxe aqui um trechinho do Dramas de Princesas, que é uma peça que eu acho que vai ser a peça que a gente vai trabalhar mais nos próximos dias, que a gente encenou em 2016, aqui, com a Companhia das Atrizes, direção da Maria Tenglau. Trouxe uma fotinho da nossa montagem. Enfim, como o título diz, os Dramas de Princesas são peças sobre princesas, só que essas princesas começam sendo a Branca de Neve, a Bela Adormecida, e um pouco mais à frente vai ser a Jack Kennedy, a Sylvia Plath. Então, um pouco como o Handke falava, né, que a gente precisa olhar o teatro do mundo, né? Aqui também as princesas são tanto as princesas ficcionais quanto as princesas do mundo real. Elas também estão num conto de fadas, né? A linguagem do conto de fadas também domina a narrativa do que é, por exemplo, uma Jacqueline Kennedy. Né? Aliás, essa peça a gente montou com tradução do Krug, que está aqui presente, uma belíssima tradução. Apesar de que aqui eu acho que eu não peguei sua tradução, eu nem sei mais se essa tradução é a sua ou é a minha. Porque para o doutorado eu fiz uma também. X. Já me perdi em qual tradução eu estou usando. Eu acho que essa é a minha, porque eu acho que eu peguei do doutorado. Então, olha aqui o que a Bela Adormecida diz. Né? Minha existência é sono, por isso a vida é meu limite lógico. Mas talvez minha existência também seja só esperar até que eu seja beijada. Esperar como um aspirar por uma outra existência, no intervalo do ser. Não, antes na prorrogação. Bom, é claro que a Bela Adormecida, se ela fosse uma personagem tradicional, não poderia estar dizendo isso, porque para começar ela estaria dormindo. Então ela não poderia estar dizendo nada. Né? E segundo, ela faz uma reflexão sofisticadíssima sobre o que é esse dormir em relação à existência feminina dentro de uma sociedade patriarcal. Né? Então, algum príncipe qualquer, um passo adiante, só mais um gol. Eu adoraria vivenciar algo, mas a incapacidade de acordar me paralisa. A pergunta é, o senhor é, afinal de contas, aquele que eu devo esperar até que me beije? Prefiro não fazer essa pergunta, afinal, eu mesma não sei quem vou ser quando estiver acordada. No meio tempo, terei estado morta. Isso quer dizer que, por hora, ainda estou morta. Mas não me permitem, como as outras, me dissolver na morte e fazer de mim uma nulidade. Antes me foi imposta a tarefa de absorver a morte em mim até quase rebentar. Ela é consultora e constante da minha existência, por assim dizer. Para superar o seu abismo e, assim, a cada dia, voltar a trabalhar em mim a possibilidade de ser. Então, vejam, né? Que reflexão sofisticada, né? Que tem aqui, isso não tem a ver com a consciência de uma personagem que está refletindo sobre sua condição feminina. Isso tem a ver com
um discurso que poderia estar na boca de qualquer mulher numa sociedade patriarcal, em níveis diferentes, significando coisas diferentes, é claro. Mas é um pouco esse o ponto dessas superfícies de linguagem, né? Elas vão desencavando pela própria experiência com a linguagem, com o discurso, com as palavras, um certo inconsciente político geral, um inconsciente social, um discurso no sentido daquilo que pode ser dito, né? Aquilo que pode estar na boca de muitas pessoas. Eu gosto muito de pensar numa ideia do Lacan, que ele fala que o discurso é aquilo que faz laço social. O discurso é uma forma de laço social. Eu acho que isso é muito visível nas peças da Jelinek. Aqui outra citação dela, daquela mesma entrevista. Para mim, escrever para o teatro não tem nada a ver com a prática do teatro. Antes, eu uso o teatro como um tipo de licença para escrever. Privadamente, eu falo muito pouco, mas minha linguagem para o teatro é como um expor, quase como nas artes visuais. Eu exponho textos que me permitem falar. Ou antes, eu tomo a palavra mesmo que ela não fosse para mim. Dizem sempre que as mulheres falam sem parar, mas privadamente. No entanto, elas ainda não são representadas publicamente. Então eu falo através do teatro e, fazendo isso, tenho consciência de que estou lutando pelo direito de falar em público. Só que dentro desse paradoxo, né, falar sem poder falar, é que vai surgindo esse discurso que não é o discurso de um indivíduo, que não é um discurso real, que não é um discurso que representa um discurso real, que representa coisas que pessoas estejam falando no mundo. É um discurso potencial, é um discurso que ninguém diz, porque é isso que interessa a ela, aquilo que não está sendo dito, aquilo que não está circulando, aquilo que não está podendo ser ouvido. E aí elas continuam: meu teatro é linguagem, e cabe àqueles que o encenam, diretores, atores, designers, fazer disso uma peça, com a qual eu não quero me deter no fluxo urgente da minha linguagem. Assim, cada uma das minhas peças é muitas peças, porque todo mundo pode fazer as suas próprias a partir dela. Isso a gente, espero, verá um pouco mais nos próximos encontros, principalmente no último, que eu gostaria de focar justamente nisso. Uma última coisa que eu queria falar é como, dentro dessa exploração da linguagem e dessa consciência que ela tem, dessa impossibilidade de falar, dessa situação teatral, de tudo isso, dessa reflexão que ela precisa fazer sobre a linguagem, se torna algo muito fundamental no teatro dela, uma reflexão sobre o próprio lugar dela e Jelinek como autora. E isso vai começar a aparecer cada vez mais nas peças dela. E praticamente todas têm alguma dimensão de um eu autoral se colocando, né? Em que ela, de alguma forma, explícita ou implicitamente, está falando sobre o que ela pensa do mundo. É a Jelinek escrevendo um texto em que ela fala sobre o mundo. Eu trouxe essa que a gente também montou, com a Companhia de Teatro Ocidental, direção do Cleiton Mariano. A tradução dessa foi do Camilo Chabin, não foi do Krug. Mas eu também trouxe uma tradução de um trechinho que eu fiz para o doutorado. E é uma peça muito interessante porque aqui, pela primeira vez, ela se coloca explicitamente como personagem. Então tem uma personagem que chama Elf Electra. Elf é o apelidinho de Elfriede, né? Então já tem e que seria uma Electra, né? E lá para frente entra uma autora também, então ela coloca um discurso dela, né? Então, um momento, silêncio, por favor. Hoje é de novo minha vez de condenar os assassinos. Estou sempre pronta para proscrevê-los e vaiá-los. Sempre viro para eles meu abajur, pois eu sou um farol que compartilha toda a luz de modo agradável. Mas, naturalmente, mais das vezes fica só olhando. Essa não é a minha tradução do doutorado. Não sei. Eu sofro tão terrivelmente com aquilo que acontece o tempo todo. E junto ao meu redor, os participantes mais engajados, para uma vez na vida finalmente ser também mais de uma. Eu quero ser contada entre os bons. Eis uma necessidade profundamente humana. Eu quero relatar e delatar. Eu não quero chegar atrasada, então prefiro sempre já prestar contas de antemão, contar sobre a economia paralela do horror e, sem sonegação, contar os mortos. Então, ela é quase que ao mesmo tempo um manifesto daquilo que ela entende por um teatro político, né? Eu sofro com o que acontece o tempo todo, então eu preciso juntar os engajados para poder ser contado entre os bons. Né? Eu quero relatar e delatar, né? Essa coisa de um teatro denúncia. Só que quando ela fala isso, quando ela põe isso em texto, isso já não é mais o que está acontecendo. Já não é mais um teatro de denúncia. Já é um teatro que está refletindo sobre a própria possibilidade de fazer uma denúncia no teatro.
sobre a própria possibilidade de falar sobre as injustiças do mundo. Quer dizer, eu quero ser contado entre os bons. Né? Quer dizer, já está ridicularizando o próprio impulso de um teatro que seja bom, de um teatro político que funcione para colocar os seus criadores entre os bons. Né? Então, acho que isso é uma inflexão interessante dessa mesma ideia. Né? No momento em que eu começo a refletir sobre a linguagem, eu começo a perceber as armadilhas da linguagem. Só que isso é fundamental, porque não é que o teatro político que não faz essa reflexão, esse sim consegue falar sobre o mundo. Não, ele tá sendo tão ridículo quanto ela. Só que ela, pelo menos, está assumindo o próprio ridículo. Ela está assumindo que ela é ridícula. E isso, pelo menos, leva a discussão para o próximo patamar. Para a gente discutir, ok, estamos sendo ridículos e o que a gente faz a partir daqui? Nesse sentido, é importante que ela não acredita muito, pelo menos ela diz que não acredita muito no potencial político do teatro. Ela não acha que o teatro muda as coisas. Ela diz que ela está completamente resignada quanto à capacidade que ela tem de afetar o mundo e, de alguma forma, gerar uma transformação a partir do teatro dela. Mas ela continua fazendo. E ela continua fazendo a partir dessa consciência de que existe uma impossibilidade de atuar no mundo com a literatura e com o teatro. Eu acho que isso é o que torna o teatro dela tão politicamente interessante, porque ela, de fato, encarna essa expansão dos limites da linguagem, que é uma expansão de um mundo. E isso pode ter um efeito político, mas é um efeito político bem outro do que aquele que a gente está acostumado de esperar no teatro. Né? Por fim, eu coloco aqui uma frase da mesma peça, mais para o final, também na boca dessa personagem autora. E vocês têm que ouvir tudo isso, eu sinto muito. Vejo que vocês já estão querendo aplaudir faz tempo, mas eu os constranjo com meus gritos estridentes. Meu berreiro sufoca as massas. Vocês já se calaram por tanto tempo, né? Você público que está aqui assistindo. Aliás, é uma peça que durava 7 horas. E eu ainda querendo que todos me ouçam. Eu digo isso para que vocês saibam. Quando alguém está morto, não volta mais. Agora eu já falei que chega. Refletir um pouco sobre as palavras, mas isso já é depois do fim. E silêncio, silêncio, nenhum ruído mais. E, faltando 7 minutos, eu encerro por hoje. A gente tem um tempinho para perguntas. Muito obrigada, Arthur, pela palestra muito interessante e ilustrativa também com esses trechos. Acho que é muito legal a gente já ler aqui trechos dos dois dramaturgos, né? E como você disse, essa palestra também é uma explicação do título, né? Como um curso sobre teatro que se chama Não Quero Teatro, e um teatro que eu acho que não leva só a linguagem nas últimas consequências, o desafio, os limites da linguagem, né? No sentido de vida que a gente dá, mas também tudo o resto que para a gente é teatro, né? É um teatro sem rubrica, é um teatro sem diálogo, sem personagem, sem fala, ou seja, são teatros que não tem em alguns casos, nada daquilo que a gente acha que precisa para fazer teatro, né? Então, é muito interessante. Eu estou muito curiosa para os próximos 2 encontros. Eu estou hoje num espaço que está um pouco barulhento, não sei se vocês estão ouvindo. Então, eu anotei vários comentários, perguntas, mas eu vou não falar muito hoje. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para talvez ouvir os comentários dos outros participantes e vou guardar as minhas para as próximas vezes, quando vou estar num ambiente mais silencioso. Então, obrigada. E, enfim, gostaria muito de ouvir. Tem uns minutos ainda, tem um tempinho ainda para a gente discutir aqui, né? Acho que se tiver gente querendo fazer perguntas, comentários, se a gente passar um pouquinho e o pessoal não puder ficar, quem se interessar depois olha lá a gravação, que vai ficar no YouTube e tal. Eu entendo se vocês precisarem sair, tá, gente? Normal, não se preocupem com isso. Eu falo muito e hoje, desde o começo eu sabia que hoje seria o dia mais complicado dos 5, porque falar dos dois em 1h30 é, assim, uma tarefa realmente impossível, mas a qual eu me propus. Bom, eu acho que foi muito legal e uma super introdução aos próximos 2 encontros, porque parar agora seria triste, né? Nessa introdução, então a gente vai ter um tempo aí nos próximos 2 encontros de setembro para falar. Eu queria muito, então, falar também da tradução, né? Que eu sei que mas acho que você quer guardar isso para as próximas vezes, né? Se você quiser falar, a gente pode começar a contar.
A, Ver se tem um a tradutor proposta também de Jelinek aqui, pelo que... temos, né? O Krug traduziu muito bem o Dama de Princesas, foi muito bacana Pois é. trabalhar com o que ele criou. E o Samir está aí, eu vi o Samir na lista de participantes, que é o tradutor do Handke também, das peças do Handke. Então, estamos aqui com um público gabaritadíssimo para falar sobre isso. Espero que estejamos próximos também para a gente discutir isso mais aprofundadamente. A Ruth me pediu, né, para nos próximos encontros, você entrar na tradução e na encenação. E a minha ideia não é exatamente fazer uma apresentação para tradutores, né, mas pensar em como as traduções podem nos ajudar a entender o texto e abrir possibilidades de encenação, e como as encenações dizem muito sobre o que são esses textos também, né? Acho que é fazer uma abordagem nesse sentido mais amplo do que questões técnicas de tradução. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu não sei se é uma pergunta ou se é um pensamento que talvez fique para os próximos encontros. Em primeiro lugar, parabéns, Arthur. Acho que a sua exposição dos dois autores realmente muito clara, muito completa, muito, enfim, irrepreensível, digamos. Quando eu traduzi a Jelinek, e eu já tinha visto uma montagem de Sportstück em Berlim, então eu já conhecia a autora, nunca tinha lido assim, o texto, mas já conhecia. Tinha visto duas montagens, tinha visto um outro texto sobre o assassinato de cigano, não lembro o nome. Enfim, tinha visto montagens. E quando eu fui traduzir a convite das atrizes, o Damas de Princesas, enfim, são vários aspectos do desafio linguístico, das figuras, mas tem uma questão de fundo que ficou muito forte para mim, e permaneceu, né? Como que essa dramaturgia escrita num ambiente de discussão política e estética austríaco, portanto europeu, muito avançado, muito calejado nessa discussão da relação do teatro com a política, né? Como que ela consegue chegar no público aqui no Brasil. É claro que quando fala Brasil são vários Brasis diferentes, né? Tem Brasil de pensamento de ponta, tem um Brasil, né, da precariedade, são vários Brasis, mas ficou para mim essa questão, como a gente consegue e aí para mim, claro, a única resposta era assim, o texto é material, o texto não é um bloco sólido que tem que ser obedecido exatamente ali, mas ele vai ser sempre material na mão dos artistas, e acho que ela até fala isso numa das últimas citações que você colocou. Mas fiquei com essa questão da diferença cultural, não é diferença cultural a expressão, mas enfim, de como se adapta culturalmente, esteticamente, politicamente, essa dramaturgia tão potente na nossa realidade, porque no fim das contas, quando a gente vai para a cena, a gente quer, né, se comunicar com o público, dizer alguma coisa, e eu particularmente me frustro muito quando eu tanto fazendo quanto vendo teatro, quando eu tenho aquela sensação assim de que é muito legal, mas não chega, é muito bacana, mas é hermético, é muito. Eu cheguei até a pensar que isso temos algum doutorado, alguma coisa, porque como que esses autores tão importantes, ganhadores de Nobel, conseguem chegar aqui, né? É tudo muito complicado, por isso que eu digo que não sei, não é nem uma pergunta, acho que é uma reflexão, porque são vários Brasis, como eu disse, né? Eu acho que essa é de fato É a a questão. questão. E assim, é a questão que sempre colocam onde quer que eu vá falar sobre essa autora. Participei de um evento da Federal da Santa Catarina, em que veio essa questão. E ela não é uma questão Não tem tola uma de modo algum. resposta, né? Ela nem tem uma resposta e nem pode ser deixada sem resposta, né? Ela é uma questão absolutamente imperativa, absolutamente urgente, e que não tem como eu responder teoricamente, né? Não. O que eu falo não existe uma
uma resposta prévia a isso, a não ser aquela que a gente for construir montando, né, encenando. Quer dizer, encenando e traduzindo, né? Por isso que eu acho que é uma questão que a gente vai, sem dúvida, encarar nos próximos 2 encontros, porque ela diz respeito fundamentalmente à tradução e à encenação, né? Que o texto está lá, o texto, de fato, é extremamente austríaco, extremamente alemão, no sentido do teatro alemão, extremamente europeu, né? Referências. As referências, exato. Então, eu tenho pistas, mas eu não tenho como... Aliás, eu sequer colocaria as minhas... Eu pus as fotos das peças que eu montei, mas eu sequer colocaria elas como modelos, como exemplos. Eu acho que, na verdade, o que mais está me interessando é ver como a cada peça isso não dá certo e eu tento de novo na próxima, sabe? Eu não tenho nenhum pudor de falar que, em alguma medida, as 2 montagens que a gente fez não conseguiram fazer isso. Mas elas conseguiram em alguma medida também. Acho que o interessante é... A gente agora está começando a preparar uma próxima. A gente vai montar uma peça dela que chama Ulrike Maria Stuart, que talvez, de todas as peças que a gente já montou, seja mais alemã, que é uma referência alemã, que é a RAF, né? A Fracção do Exército Vermelho, que foi um grupo terrorista dos anos 70. Que é completamente desconhecida aqui, né, do grande público. Exatamente. Exatamente. Então, a gente está... Só que, de alguma forma, a gente estava discutindo isso essa semana no ensaio, ensaio mais ou menos, né, que é por Zoom, na reunião. E eu falei, nossa, eu acho que essa peça talvez seja, das 3 que a gente trabalhou, peça esporte, Damas de Princesa e agora essa, talvez seja a que menos faça sentido montar no Brasil. E talvez, por isso, seja melhor de montar no Brasil, porque a gente vai ter que encarar essa questão mais de frente. A gente vai ter que responder. Não, no sentido de não ter uma resposta prévia. O Drama de Princesa, quando a gente nunca sentiu que aquele texto não fazia sentido para a gente, porque é tão claro quando você pensa na experiência das mulheres na sociedade, que aquilo que aquilo faz sentido, que aquilo diz respeito à Alemanha, à Áustria ou ao Brasil, que não tem muito essa dúvida. O PS Sport também, essa coisa do esporte, tinha muito ponto de aproximação. E talvez por isso a gente não foi tão atento a essa questão quanto a gente poderia ter sido e deveria ter sido. E agora que a gente está lidando com referências que são alemãs, que as pessoas não conhecem, talvez seja uma grande oportunidade para a gente ter que encarar essa questão como central. Sim. Vocês vão, de certa forma, completar a trilogia, uma trilogia. Mas talvez falar da luta armada dos anos 70 faça muito sentido nesse momento agora que a questão da ditadura, né, a gente tá, se mostra tão não superada no Brasil. Tem até o filme sobre Marighella recente, enfim. Acho que é um tema que não está tão... Claro. O filme do Marighella está sendo agora a nossa lição de casa, e essas outros documentários e filmes sobre essa época. Sim. E, de fato, é isso que a gente... É daí que vem o projeto de montar, né? Aí agora, mas isso não basta, né? Ok, temos outras referências. Mas aí vai às vezes, para minúcia de tradução, sabe? Às vezes, o jeito como se resolve uma frase na tradução pode ajudar, né? Quais são as nossas referências de jogo linguístico, né? Eu tenho pensado muito nisso, eu tenho tentado, quando eu traduzo os textos, trazer, por exemplo, música popular, porque a canção brasileira é um lugar riquíssimo de jogo de linguagem, né? Quando você traz uma coisa assim, uma referência, primeiro, você faz a mesma coisa que ela está fazendo, que é colocar umas citações, colocar umas referências, né? Mas você traz uma coisa que vai imediatamente nos aproximar, sendo exatamente aquele o sentido ou não, né? Perdas e ganhos, né? Perdas e ganhos. Nesse sentido, o tradutor vai chegando próximo do dramaturgo, né? Às vezes pode até nem ser a mesma pessoa, né? Pode ser uma segunda pessoa. Sim. Que faça essa... Uma coisa que eu acho que a gente vai ver no último dia, que é as peças da Yellen são peças para serem reescritas. Ela pede isso, ela exige isso. É uma peça em que essa figura do dramaturgo ou do dramaturgista, se a gente quiser colocar, é fundamental, né? Então, isso também nos dá uma certa resposta, que não existe montar o texto da Yellen. Não, esse texto da Yellen eu montei tal qual. É impossível. Essa peça do Schleff tinha 7 horas e não era o texto inteiro. A nossa versão tinha 2 horas.
Então, imagina o que a gente cortou. É outro texto. Só uma anedota, eu vi em 98 essa peça do Schleff, em Berlim, no Theater Treffen, mas eu assisti acho que só 3 horas, porque as pessoas que estavam comigo se levantaram e foram, bom, não vou ficar aqui sozinho. É E muito levantei compreensível. também. Tem uma cena que é um monólogo central, que na nossa versão era eu que fazia, que é um monólogo imenso. Na nossa versão, eu via o público dormindo, assim, enquanto eu falava. Faz parte. E na versão do Schleff, se não me engano, era 40 minutos no escuro. Uma pessoa falando no escuro. Consigo lembrar. 40 Foi depois que eu saí, talvez. Uma coisa assim. É bem no texto ela é meio no meio, assim. Eu assisti o vídeo, assim, eu imagino que deve dar vontade de sair mesmo. E aí uma outra coisa que eu ia falar, né? Essa coisa da comunicação, né? É esse ponto muito, muito difícil, muito interessante de encontrar uma comunicação em que a não comunicação faça parte, né? Porque tanto o Hanke quanto a Iene estão propondo uma experiência de não comunicação, né? Uma experiência de estranhamento total, em que eles admitem, né? Não, nem eu estou entendendo direito o que eu estou escrevendo aí, né? Que às vezes fala umas coisas assim. O Schleff, essa cena que eu coloquei a foto, ele subia, pisava no texto e falava: Frau Jelinek, eu não te entendo. Ele acrescentou no texto, né? Os diretores, então, essa experiência de não compreensão é fundamental. A questão é como manter a tensão, né, entre comunicação e não comunicação, entre compreensão e não compreensão. Mas isso é sala de ensaio, né? É prática. Então, agora acho que a Lei ia falar algo e travou. Travou, né? Essa é muito legal. Desconectei, né? Eu caiu a minha, mas acho que como a não comunicação se torna algo experienciável, produtivo, né? Interessante. Eu acho que é isso. Você precisa saber que a não comunicação precisa ser experienciada. Você precisa ter uma experiência da não comunicação, né? Então, e isso é uma coisa complexa, né? É difícil. É muito legal essas questões que tem tudo a ver que a gente discute aqui no nosso grupo, traduzindo a Jelinek também, né? E várias das questões que vocês, né, de brincar, por exemplo, com a música popular brasileira, né? São soluções que a gente acha. Eu só queria acrescentar, talvez, o ponto de partida mais interessante para pensar como trazer, né, o que foi falado no começo, assim, como trazer isso, como conectar isso aqui no Brasil, ao nosso mundo, né? São dessas culturas diferentes. Talvez não pensar, porque o que é cultura, né? São vários Brasis, assim, mas eu acho que eu gosto mais de pensar nessas diferenças discursivas, né? Uma cultura como um repertório assim, de discursos. E alguns discursos que a gente tem aqui, a gente tem lá também, né? Como vocês já falaram, a questão do feminismo, da ditadura, Maria Ulrike Stewart, né? Que essa relação com a ditadura, com a luta amada, acho que tem tudo a ver aqui no Brasil também. Mas ela sempre, acho que todas as peças dela são um conjunto, né, de discursos que a gente também conhece aqui. Então aí dá para fazer essa relação, mas tem também discursos que a gente não conhece, que são muito de lá, que não tem como, então, mas eu acho que nenhuma peça é só austríaca, né? Sempre tem essa relação, mesmo numa peça da luta amada da Alemanha, tem esse diálogo aqui, isso que torna a tradução tão interessante, né? E tem várias saídas, né? Várias estratégias enfim, de resolver isso, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no universo discursivo, é um ponto de partida talvez mais frutífero, ou não sei, mais rico para a gente pensar a tradução do que cultura, que cultura é muito... Para mim, é justamente esse conjunto de discurso, né? A cultura como um emaranhado discursivo, né? E aí, como ela trabalha sempre com discurso, ela coloca discurso no palco, a linguagem no palco. E aí, para a tradução, acho que é um olhar mais criativo, mais rico, talvez, né? Para pensar a tradução também. Eu usei a palavra discurso, mas meio desconfortável com ela mesmo. Acho que você tem toda a razão. Usei a palavra cultura, mas um pouco desconfortável com ela. Porque eu acho que tem eu acho perfeito o que você coloca, acho que tem a questão do discurso, mas também tem uma questão que a gente pode encaixar imagens, né, do imaginário, talvez seja algo interessante, né? Porque quando você vai passar por palco, você vai trabalhar não só
com discurso, mas com imagens, né? Com um repertório visual, com um repertório sonoro, né? E isso tudo pode ser somado nisso e pode ajudar, né? A, de alguma forma, conformar essa ponte, né? Esse diálogo. E, inclusive, uma coisa que eu tenho tido vontade de pensar é de explicitar a diferença, sabe? Não ter medo de, ao invés de eu, então, ó, vamos fazer assim, vamos só pegar aquilo que disser a respeito para a gente, né? Vamos achar um denominador comum, né? E a gente ensinar isso. Na verdade, a gente pode ensinar, inclusive, falar, não, ó, isso aqui é alemão, essa parte aqui, ó, é a parte alemã que a gente não entende, ó. Agora a gente vai fazer 5 minutos de referência alemão que a gente também não sabe. E aí faz. Agora, sabe, brincar com o fato de que a gente também não entende, a gente também não sabe, e que faz parte a diferença. A não comunicação e a não adaptação, né? E descobrir como tudo isso, a diferença e a identidade, né? A semelhança e a dissemelhança podem entrar no jogo. Porque às vezes o que é semelhante pode ficar mais forte se eu apresentar também o que isso na tradução sempre é uma opção, né? E talvez a diferença também entre as traduções, né? Porque assim, eu acho que eu entendo a tradução assim como cada montagem como uma interpretação, né? A gente sempre, às vezes, muitas vezes a gente pensa a tradução como algo igual, né? Ou como, né? A famosa equivalência, né? Que a gente já não pode mais usar porque ela não existe. Mas na montagem de uma peça a gente dá muita liberdade aos diretores, aos encenadores para montar esse texto, né? Eu acho que essa liberdade o tradutor também tem, né? Acho que cada tradução também é uma leitura, então as diferenças não existem só entre os discursos de lá e aqui, mas também entre as traduções, o que cada tradutor faz com as peças, né? Então acho que aí se abre aqui um universo na tradução muito interessante também, né? Com certeza. Então eu espero que a gente possa falar, eu notei várias coisas aqui, que a gente possa falar um pouco mais da tradução em setembro, né? Agora tem uma pausa gigante. Mas é bom dar tempo para elas lerem. Só antes de terminar, eu queria falar uma coisinha, porque assim, eu traduzi em 2015 as peças faladas, e elas são representadas e montadas na Chapada Diamantina, elas são montadas no Rio Grande do Norte, em Mossoró, elas são montadas, enfim, pelo Brasil inteiro, e eles acabam me enviando, às vezes, o vídeo. E é interessante ver como esse material, que é o texto, ele pode ser abordado e afetado pela visão daquela comunidade, pela visão daquele encenador, e isso é muito interessante. Então, a riqueza, eu acho, que do texto, tanto da Elfriede, ou do Peter Handke, ou do Heine Miller, qualquer um deles, está nessa, que o titio Humberto Eco já falava, dessa obra aberta, e que aí você vai usar o seu filtro, ou a sua opinião, ou o seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência e com a sua vivência. Então, é claro que, quando eles pegam esse texto, tem coisas que são muito austríacas. E talvez eles podem até fazer um estudo de contextualização de quando foi escrito, mas eles estão falando agora e eles querem usar esse texto agora. Então, esse texto acaba tendo isso. Eu acabei de fazer um cotejamento e uma revisão de texto que vai ser lançado o livro agora da Ingrid Dormen e Kudela, que é uma tradução do Heine Miller, né? E os editores, enfim, é assim mesmo, é isso mesmo, com esse estranhamento desse discurso, da pontuação ou sem pontuação, desse discurso que tem o substantivo, tem em maiúsculo, não sei o quê, e a abordagem que a Ingrid fez foi maravilhosa, a maneira como ela traduziu, maravilhosa, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente tem... E isso eu sei que é assunto para o próximo encontro, né, da tradução. Mas, da encenação em si, eu assisti o Pupilo Quer Ser Tutor, a encenação do Chiquinho Medeiros, que era uma encenação do Paraná, acho que Curitiba, São José, alguma coisa assim. Eu assisti essa que você colocou do Marcelo Lazarato, que era com o pessoal da Unicamp. Assisti o Caspar, com o pessoal do Sátiros,
Enfim, em cada região que você vai vendo, e cada diretor, eles pegam esse texto como material e utilizam deles, como o Brecht já falava isso anteriormente, né? Então, essa autonomia que o encenador tem, desde que o textocentrismo não é mais tão importante para eles, é muito, muito legal. Eu anotei várias coisas que vocês colocaram aí, principalmente o Arthur, e eu achei sensacional. Quer dizer, quando eu fiz o meu material de trabalho, quando eu fui, o meu suporte, quando eu fui traduzir o Peter Handke, era o Ludwig Wittgenstein, não tinha que ser outro, né? Além de ler a obra completa naquele momento, porque ele continua produzindo, eu li tudo e, para traduzir essas 4, era o meu material de apoio ali, porque estava lá. Então, como tradutor, mas como encenador, a autoacusação que a Beth Lopes montou como Silêncio, eu me lembro que eu fui assistir e o Jacob Ginsburg estava lá, eles já fizeram uma adaptação nesse sentido que chamou Silêncio, né? E vira e mexe, eu trabalho com os meus alunos montando de acordo com que os alunos, com aqueles alunos que eu tenho e com a experiência e as vivências que eles têm. Então, acho que o texto, enquanto material de trabalho, ele é fundamental para a encenação. E um pouco essa coisa. É claro que eu penso, eu li sobre as montagens, eu vi as montagens que foram feitas na Europa como um todo. A Insulto ao Público, por exemplo, ela continua sendo, faz parte de vários, como é que se diz, das temporadas, ele é sempre repetido em vários, seja na Áustria, seja na Alemanha, seja na França, né? A França trabalha muito esse material. Mas o que eu queria dizer é que, assim, maravilha, parabéns, Arthur, parabéns. Não, eu queria dizer que eu fico muito feliz com essa conversa que aconteceu mesmo com pouco tempo, porque eu acho que ela deixa claro que tem muito que a gente discutir nos próximos 2 encontros e que a programação desses temas para os próximos 2 encontros foi muito correta, assim, que é isso mesmo que a gente tem, é para esse caminho que a gente tem que seguir, né, para discutir tradução e encenação e a partir daí rever e aprofundar o encontro com os textos. Acho que vai ser bem bacana. Eu também acho. Acho que vai ser muito legal. Eu estou muito feliz com a presença de outros tradutores aqui. Eu acho que esse diálogo é muito interessante. A gente sempre lê os textos, eu conheço os nomes, mas eu não conheço os rostos. Então, estou muito feliz. Eu espero rever vocês em setembro aqui também, para a gente continuar essa discussão sobre tradução também, né? Eu acho que em outubro vai ter 2 oficinas, é isso, Arthur? Você vai fazer mais no formato de... A gente tem um pouco mais tempo, né? Em setembro. Setembro. Então, aí eu passei para vocês os textos do Handke, né, os trechos e tal, e eu ainda não passei os da Yerner, que eu ainda não consegui separar. Eu defendo meu doutorado semana que vem, então tá um pouco caótico, mas como a gente tem mais tempo também, vai dar tempo de eu mandar para vocês o material e vocês também, quem quiser, já ir preparando. Mas quem não conseguir também não se preocupe, que não vai ser um pressuposto, né? A gente vai trabalhar juntos. Não, isso está funcionando muito bem, eu estou achando. Você apresentando os textos aqui, a gente lê trechos, aí fica... foi muito legal. Não sei se... Acho que a gente poderia encerrar aqui, né? O que vocês acham? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? A gente continua, então, a falar sobre a obra desses 2 dramaturgos, nem sei se são dramaturgos, né? Escritores teatrais austríacos, em setembro. Até lá vou tirar umas férias, mas vou ler Handke e Jelinek. Agradeço a presença de todos, sobretudo a tua, pela palestra muito super inspiradora, interessante. E eu vou estar presente na sua defesa, espero poder acompanhar. E obrigada, gente, a todos pela presença, pelos comentários. A gente se revê em setembro. Obrigado. Obrigada. Eu vou